essa parte primária de hardware, né? Tem bastante coisa para se falar, é um assunto super extenso. E essa aula de número 4, nós já estamos na terceira parte dela, nós vamos falar sobre essa questão de diferenças de configurações de dispositivo, né? O que um dispositivo tem diferença do outro? Na verdade, nesse primeiro momento, nós estamos passando mais uma definição mais avançada para vocês, né? Então, o livro inteiro, este livro inteiro de vocês, ele fala sobre essa parte de hardware e aí, essa aula especificamente, ela procura explanar mais o funcionamento de cada um, tá? Então, como cada um deles, como cada dispositivo funciona. Uma coisa super interessante de se entender, e que vocês notem, depois, lá no final, a gente vai conseguir customizar isso aí, é entender qual a diferença de configuração entre um dispositivo e outro, né? Então, saber entender isso aí é de extrema importância, tá? Então, saber entender como um dispositivo funciona, ou como outro dispositivo funciona, é de extrema importância, principalmente, né, para que vocês consigam depois saber ali como customizar. Tem aulas aí que a gente vai falar depois sobre como saber escolher o hardware, e o importante é vocês conhecerem a questão da qualidade das peças. Tá? Você conhecendo, quanto mais você conhecer de qualidade de peça, mais você vai estar inteirado com relação ao hardware dos computadores. Na aula passada, nós falamos sobre processadores, né? E é muito interessante. O assunto processador é muito vasto. Expliquei para vocês o tanto que evoluíram os processadores, o tanto que os processadores passaram a ser mais inteligentes e o tanto que os processadores passaram a ter mais funções, né? É interessantíssimo o tanto que passou e o tanto que o processador virou o jogo, né? Como assim, professor, virou o jogo? O processador, pessoal, quando ele iniciou lá nos chips, né? Ele não tinha então, assim, ele não tinha ali tantas opções ou tantas configurações igual nós temos hoje. Na verdade, principalmente tantas opções de serviços que ele englobava. Por exemplo, o que nós falamos principalmente? A princípio, a placa-mãe que gerenciava tudo, né? A placa-mãe que gerenciava acesso à memória, a placa-mãe, o chip de vídeo era na placa-mãe, tá? Hoje, sabe, já conversou sobre isso. A GPU, ela fica dentro da CPU, né? Ela fica dentro do processador, e é o processador que faz essa parte ali, que consegue fazer segurar essas configurações, né? É dentro do processador que, além da base de cálculo, ele vai também garantir as configurações do seu equipamento. Então, hoje o processador ele tem muito mais funções, ele consegue agregar muito mais valores, tá? Quando você vai customizar uma máquina, a primeira peça que você tem que pensar é o processador. Qual que eu vou escolher, tá? Então, o processador, por quê? Porque o processador ele é o mais caro, tá? Então, às vezes as pessoas escolhem um processador, falam, vou pegar um processador top, não sei o que, o mais caro de todos. E muitas vezes, galera, não é só isso. Tá? Não é só escolher um processador pelo preço, não é só escolher o processador pelo seu clock. Muitas vezes o interessante é você ter uma boa máquina por inteiro, um bom conjunto que a gente fala. Então, ter um bom conjunto acaba nos fazendo com que
você tenha ali, né, você tenha uma máquina que vai te render muito mais do que simplesmente você ter um processador top e o restante da máquina não ser legal. É lógico que, por exemplo, não adianta nada, igual eu estava dando uma aula esses dias, que um processador Atom. Quando a gente estava explicando o processador, eu falei para vocês, o Atom, ele é um processador de baixíssimo clock, é um processador que ele não tem uma estrutura igual os outros processadores têm, né? E aí, pessoal, você não vai conseguir ter velocidade com ele. Então, não adianta a gente pensar que você vai pegar um processador, um Atom da vida, e fazer com que ele tenha um desempenho gigante. Não vai acontecer, tá? Então, não adianta, não tem como pensar nisso, né? Pensar dessa maneira, né? Porque se o processador ele vai ter um clock baixo, não vai ter como mexer. Tem como, alguns têm, você pode até fazer o overclock, mas o Atom ele é tão ele é um processador de baixo custo, então você não vai conseguir fazer com que ele trabalhe mais rápido. Então, isso no Atom acontece bastante. Por exemplo, é um dos, tá? Tem outros processadores de baixo custo aí, rodando em todo quanto é lugar. Tá bom? Bom, na aula de hoje, nós vamos continuar conhecendo melhor os componentes. Esse é o objetivo principal da aula. Conhecer melhor os componentes do computador. Lembrando que nós ainda estamos tratando o computador como PC. É claro que PCs e notebooks, eles têm a mesma estrutura, tá, gente? Então, eles têm a mesma estrutura de uso. Então, tudo que eu falar aqui para o computador, você pode... mas você pode levar ele lá para o seu notebook. Hoje nós vamos falar da área de dispositivos de armazenamento, que vai mais desde o HD, que é o dispositivo mais antigo de armazenamento, que nós usamos ainda, né, pessoal? Ainda usamos o HD ali, ainda temos HDs nas nossas máquinas, até dispositivos mais novos, como, por exemplo, o M2, que é um dispositivo de armazenamento, que é uma placa, né, que tem propriedades muito maiores, e passando também, por exemplo, pelo SSD, que é um outro dispositivo de armazenamento, tá? Então, pessoal, eu falei para vocês que os dispositivos principais são esses, já estudou placa-mãe, a gente já estudou processador, e hoje nós vamos estudar os dispositivos de armazenamento. É lógico, galera, que quando a gente pensa em dispositivo de armazenamento, o primeiro nome que vem à cabeça é o HD, porque o HD é o dispositivo mais simples de armazenamento, e principalmente porque o HD é o dispositivo mais antigo, tá? Ele é um dos primeiros dispositivos de armazenamento. Só que ele não é tão antigo assim, tá, pessoal? O HD, ele se popularizou há uns 12 anos atrás. Por que ele se popularizou há uns 12 anos atrás? Porque, galera, antigamente, os sistemas computacionais, eles eram basicamente sistemas em disco, tá? Então, o que isso quer dizer, pessoal? Um sistema em disco. Eles rodavam direto no disco. Então, por exemplo, você tinha um MS-DOS, você tinha um disquete, colocava o disquete, dava boot por esse disquete, e aí esse disquete que ia continuando, não se salvava nada. Antigamente, os sistemas, eles rodavam, eram sistemas em lote, né? Então, não tinha necessidade, a princípio, não precisaria ter um dispositivo lá para salvar. Né? Então, foi ali
dos anos 80, finalzinho dos anos 80, que começa a se popularizar o uso de HDs nas máquinas. Tá? Bom, e hoje, esses três que vocês estão vendo aí são os dispositivos de armazenamento mais conhecidos. Na verdade, não mais conhecidos, mas os mais usados, né? Então, é o HD, né? O HD comum, o SSD e o M2. São esses três aí que a gente mais usa, tá? Que a gente mais tem no nosso dia a dia. Tem algumas outras, é bem mais raro de se ver, mas, por exemplo, tem máquinas que vêm com chip já, um chip de armazenamento que com uma memória flash. É bem raro. A Apple faz muito isso. A Apple, às vezes, ela vem com uma memória flash integrada, tá? Então, ela tem essa particularidade, mas é bem raro, tá, gente? Geralmente vem com esses dispositivos aí que vocês estão vendo na tela. Né? Bom, pessoal, no que diz respeito a dispositivos ali, se vocês, para essa primeira questão aí, primeiro exercício, procurem responder com as palavras de vocês e conforme nós já temos de aprendizado. Pessoal, lembrando, para responder, é só ir lá no meu WhatsApp particular. Vou dar 10 minutinhos para vocês e a gente já vem. Vai lá, galera, respondam aí, por favor.
Vamos lá, galera? Continuando aí. Bom, pessoal, vamos lá. Primeiro de tudo, vou responder uma pergunta que o Isaac fez lá no chat. Tá tentando responder. Ele falou assim, ó, o que fazer se um computador molhar e alguma coisa queimar? Depende. Geralmente é troca. O computador, o PC, geralmente é troca mesmo. Então, não, o computador ele não te dá muita disponibilidade de você fazer reparos hoje. Hoje mudou muito, alterou-se muitas coisas, tá? Antigamente a gente conseguia fazer muito mais reparo, trocar componente. Hoje isso caiu meio que em desuso, tá? Porque não compensa mais, tá bom? Outra coisa, vamos lá as questões, pessoal. Pessoal, eu quero que vocês tomem bastante cuidado, tá? Quando pensem bem nas respostas, assim, mesmo antes de falar que não sabe, né? Então, tem coisas que são bem simples. Outra coisa, pessoal, acostumem-se a responder quando eu chamar vocês. Hoje eu não vou chamar porque essas três aí são coisas bem pessoais. Mas geralmente eu peço para vocês responderem, tá? Eu chamo vocês aí e peço para vocês responderem. Fiquem tranquilos que quando eu peço para vocês responderem é porque eu sei que está certo. Eu já li, já. Não tem muito... não está nada errado, tá bom? Bom, galera, então eu vou responder essa para vocês, para que a gente tenha aí pra vocês entenderem mais ou menos, que algumas pessoas não entenderam muito bem as perguntas. Bom, então, a primeira é qual a diferença entre os componentes na questão de qualidade? Pessoal, quando a gente fala de qualidade de componentes, né, é quando você, por exemplo, você tem dois HDs, um de uma marca X e um de uma marca Y. Então, aí o que você vai fazer? Você compra pelo preço, e aí você acaba comprando um que seja mais barato, né? Muitas vezes, pessoal, a gente acaba optando por preço e a qualidade é muito ruim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso aí, com essa questão qualitativa. Por quê, galera? Por que tomar esse cuidado? Porque pode acontecer de nós comprarmos um dispositivo aí, um computador, ou uma peça que só vai servir para nós por pouco tempo e vai atrasar o nosso desempenho. Essa é a questão de você de você optar pelo custo e não optar por uma peça de qualidade. Bom, isso que a gente tem que verificar aí. Na segunda, se você fosse montar um computador, qual a configuração seria? Essa é muito pessoal, vai depender muito do que você vai fazer. E eu já emendo com a 3. Qual configuração depende do trabalho? Pessoal, uma coisa que eu sempre procuro falar para os alunos é o seguinte: se você tem dinheiro infinito, né? Como assim dinheiro infinito? Você tem ali um orçamento grande para poder montar uma configuração. É lógico, então, você vai montar qualquer uma, né? Então, agora, se você tem um orçamento que é um pouco mais reduzido, né? É evidente que aí a gente vai tomar mais cuidado e vai escolher melhor as peças, tá? Então, por isso que a gente escolhe bem, tá? As peças aí, para poder pegar uma máquina que a gente tenha um pouco melhor da questão de qualidade de uso mesmo. A gente vai poder usar por mais tempo. Então, por isso que mais para frente, principalmente, quando vocês entenderem melhor, vocês vão ver que muitas vezes é bem melhor você montar aí, tirar um processador mais top, pegar um processador um pouco de nível mais baixo
para que você possa ter um desempenho melhor, tá? Porque aí você vai balanceando, por exemplo, ao invés de pegar um i7, eu posso pegar um i5 e investir numa placa de vídeo melhor, entendeu? E assim você vai conseguindo trabalhar, tá, pessoal? Bom, continuando a falar de dispositivo de armazenamento, nós vamos falar sobre o HD, né? Pessoal, essa apresentação tem vários textos e fiquem tranquilos, que eu vou mandar todos para vocês, tá? Então, falando um pouco sobre HD, ou sobre a memória secundária, o que vocês têm que entender, pessoal? Vocês têm que entender que é onde os seus dados ficarão armazenados. Simples assim. É onde lá vocês vão deixar os seus arquivos armazenados. Onde você salva tudo, arquivos e sistemas. Tá? Então, todo o seu arquivo, todos os seus sistemas, fica lá. Tá bom? Fica nessa memória secundária. Aí, pessoal, o que a gente tem que levar em consideração? Hoje nós temos os HD, que são conjuntos mecânicos, e o SSD e o M2 que trabalham com placa. Se eu for dar uma dica para vocês, antes de começar a explicar, o que eu escolho? Depende. Depende principalmente do quê? Depende da quantidade de informação que você vai precisar transportar. Vamos supor que você tem uma quantidade de informação gigante para transportar de arquivos, tá? E aí você vai precisar de muitos dados. Se você, igual eu falei, tem um orçamento reduzido, não adianta você tentar aí pôr um SSD. Você não vai ter um SSD gigante. Tá? Hoje, apesar de hoje nós já temos SSD de 1 TB, hoje ele custa mais caro que um processador mais top. Então compensa muito mais você ter um processador mais top, você ter um conjunto de vídeo mais top e assim por diante. Então, não vai compensar para você colocar um SSD de 1 TB ali e perder depois no restante das configurações, certo? Bom, mas o HD, o que nós podemos falar dele? Pessoal, o HD é um conjunto mecânico, eles são discos, e ele vai girando, tá? E esse girando dele, ele tem uma agulhinha que vai em cima dele, vai batendo e vai gravando os dados. Então, essa agulhinha, conforme ela vai batendo, ela vai gravando os dados ali, tá? O HD já é uma peça bem antiga, igual eu falei para vocês, tem cerca de 30, 35 anos aí por aí, né? Esse HD que nós conhecemos, esse padrão, tá? Então, e ele, se você pegar um HD, não de 35, mas vamos pegar um de 20 e poucos anos atrás, e abrir um agora, ele tem a mesma configuração. Só a mesma, tá? Então, é uma das coisas que mais, assim, às vezes a gente vai pegar e vai ter de problema. Por quê? Porque você pega um HD e o que é de mais lento está ali dentro. É o HD. Se você pegar um computador, o mais lento dele é o HD. Tá? Bom, e como ele era? Esse aí, por incrível que pareça, é um dos primeiros HDs existentes. E o mais legal, galera, quando a gente vai falar de HD, é lógico, tem muita coisa bacana, mas o mais legal mesmo é o HD, dá para ver que ele é mecânico, e os primeiros, eles eram muito pequenos. Pequenos que eu falo na quantidade de arquivos que ele suportava. Ele era grande, ele era gigante. Tá vendo aí? Tem um motor aí dentro, tá? Mas, por exemplo, os primeiros HDs, eles suportavam 700 KB. Pra vocês terem uma ideia, menos que um disquete comum. Era bem pouco. Mas eles já tinham a mesma ali, a parte de configuração. Eles tinham a mesma estrutura, ou mesmo trabalho, tá? Igual eu expliquei para vocês, como que os dados são lidos e gravados. Pessoal, esse disco fica girando e essa agulha, ela literalmente, ela bate no HD e faz a gravação. Então,
Então, assim, ela vai batendo e fazendo as gravações aí, tá? E o que quer dizer o termo formatação de disco, pessoal? Formatação de disco é apagar, tá? Hoje a gente tem o termo formatar, quando vai instalar algo no computador, e usa-se muito, é evidente, mas formatar, se a gente for pegar mesmo a via de regra, é só apagar. Por que veio esse termo? Porque nas primeiras versões do Windows, o 3.11, o 95, o 98, a gente criava o 98, primeira edição, né? First Edition, a gente pegava, colocava um disquete, criava um disquete de boot, e aí, pessoal, a gente ia lá e criava tudo manualmente. Aí, a gente tinha um comando que tinha que fazer primeiro, antes de copiar os arquivos, chamava format C2 ponto. E aí, nós aqui, nós do Brasil, pegou isso de como a formatação seria a reinstalação. Mas a formatação é só apagar o disco, tá? O comando format C2 pontos, ele é um comando que você vai apagar o seu disco apenas, tá bom? Então, é lógico que quando você fala formatar, você não só apaga, né? Você apaga e depois refaz a instalação. Bom, pessoal, e outra coisa importante entender é o tipo de sistemas de arquivos. Eu vou falar sobre o Windows primeiro, depois quando nós tivermos aula sobre sistemas operacionais, aí nós vamos falar sobre os outros sistemas de arquivos, tá? O Windows, ele vem, a primeira versão era o FAT16, na verdade era só FAT8, aí FAT16. Ele tinha uma quantidade de tamanho de arquivos que ele suportava. Depois ele evoluiu, ele foi para o FAT32, aí o FAT32, ele já suportava HDs maiores, tipo HDs até 20 GB, e hoje nós usamos o NTFS. O NTFS, ele é o padrão mais novo e ele suporta HDs de qualquer tamanho, tá? Então ele suporta ali, hoje não há ainda uma limitação no tamanho do HD, tá? E também, pessoal, professor, mas isso aí, hoje eu não vou me deparar com esse tipo de situação. Pode acontecer. Olha só que interessante. Vamos supor que você tem um pendrive. Se você for formatar ele e esquecer de mudar de FAT32 para NTFS, vamos supor que você vai copiar um arquivo muito grande, ele vai dar erro. Onde a gente via muito isso e hoje não tem mais. Quando começou a ter som automotivo com pendrive, você tinha que formatar em FAT32, senão ele não lia as músicas. Né? Então, as pessoas não viam. Quando eu trabalhava numa assistência, cansei de pegar pendrive lá e falava, não está funcionando no meu carro. Aí lá tinha que explicar que era esse o problema. Tá? Bom, pessoal, mais uma vez, esses textos aí eu vou mandar para vocês. E todo HD, todo SSD, todo M2, ele vai ter um setor reservado ao boot, que é a trilha 0. Tá? Então, essa trilha 0, ela vai ser reservada para que o HD consiga fazer leitura de sistemas operacionais. Tá? Porque no começo eu consiga deixar um pedacinho lá para ler o sistema. Tá? Já falei para vocês também, mas para quem não se lembra, é sempre bom reforçar. Essa trilha 0, pessoal, se der problema nela, você perde o seu HD. Tá? Ele é que você perde, ele não funciona em sistemas operacionais. Bom, e a capacidade do disco rígido, agora eu falei para você, foi uma das únicas coisas que melhoraram. Aumentou-se o tamanho, a capacidade de arquivos, mas o nível de transmissão é o mesmo.
Então, o método de funcionamento é o mesmo, tá bom? E como que o HD evoluiu? Então, o HD, as primeiras versões chamavam IDE. Teve uma antes dessa, mas ela não foi tão popular. Eu tenho uma aqui, quando vocês vierem eu mostro para vocês. Tá? Então, o HD IDE, ele era um HD que tinha um cabo. O cabo aí que está aparecendo à esquerda de vocês é o cabo de dados, ele chamava de cabo IDE, e à direita é o cabo de energia, esse menor. Tá? Ele é um HD bem antigo. Se você pegar uma máquina com um HD desse hoje, quer dizer que essa máquina é bem velha, tá? E ele não tinha uma velocidade de transmissão muito baixa. O HD evoluiu, ele virou um HD SATA, que é esse HD que aparece na tela de vocês agora. Ele é um HD bem mais novo, tá, pessoal? E aí, o diferencial dele é ter mais velocidade de transmissão. Apesar de que, igual eu falei para vocês, por dentro ele é idêntico. Tá, galera? Por dentro ele é igualzinho. Tá bom? E ele é lógico, tem um tamanho bem maior. Pra vocês terem uma ideia, o HD IDE, o maior que teve, muito pouco também, foi 500 GB, bem pouquinho. Teve, o que mais vendeu foi 160 GB. Tá? A evolução é o SSD, ele deixa de ter discos e vai virar disco magnético. Tá? Então, a taxa de transmissão é por disco magnético. Tá? E aí ele consegue ser bem mais rápido. Se um dia vocês tiverem que explicar para alguém como é o funcionamento do SSD, é só você falar assim, ó, o HD tem um disco e o SSD ele é similar ao pendrive. Professor, por que eu não posso falar que o SSD é igual ao pendrive? Porque, pessoal, tem algumas funcionalidades que vocês vão ali, que vocês vão ter, né, em um e não vai ter outro, tá bom? E hoje, o outro é o M2. O M2, pessoal, é uma evolução do HD, né, do SSD ainda. Ele é uma placa, né? E essa plaquinha ela é conectada ali dentro da sua máquina. Então são máquinas bem modernas para ter o M2. O M2, para vocês terem uma ideia de taxa de velocidade dele, é 100 vezes maior do que a taxa de velocidade, por exemplo, de um SSD. Tá? Imagina do que é um HD comum. Bom, pessoal, vamos para o nosso segundo exercíciozinho aí. É bem rapidinho. Tentem fazer rapidão para a gente poder voltar lá. Vai lá, galera.
Vamos lá, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Ou foi tranquilo? Deu para entender tudo? Bom, galera. Então, esse exercício para casa. Eu vou mandar toda a apresentação lá no grupo de vocês. Quem não conseguir abrir, é só me mandar mensagem, por favor. Tá? Vou só mandar já para vocês lá. E aí, quem tiver alguma dificuldade para abrir aí, é só mandar mensagem para mim, por favor, que a gente tira as dúvidas de vocês aí, tá bom? Aí tem, nessa apresentação que eu estou mandando, tá tudo aí, tá todos os dispositivos, tá bom? Só, então por hoje é só, estamos terminando por aqui, semana que vem a gente volta. Tchau, tchau, pessoal.